nós vamos falar sobre o pensamento. Se você pensa, logo você existe. Isso é normal, né? Se você pensa, você existe. E a gente vai entrar nesse foco dessa manhã. Essa parte que nós vamos entrar agora, é a segunda parte de um culto racional a Deus. A Bíblia diz que a primeira parte do culto a Deus é a parte onde a gente ora, aí é de nós para Deus. Nós oramos, nós louvamos e nós ofertamos. A Bíblia diz que quando a oração é feita, ela sobe. A Bíblia diz que quando o louvor é feito, ele sobe. A Bíblia diz que quando nós ofertamos, a oferta sobe. É a primeira vez, é a primeira parte do culto. A gente provoca Deus no sentido de chamar Deus para nós. Não estou falando de Espírito Santo, eu estou falando de uma atmosfera espiritual. Então, toda vez que a gente faz um culto, você pode olhar que a norma de um culto, desde o tempo ali dos salmos, do povo se reunia, era dessa forma. Era oferta, louvores, né, orações, e depois vinha a palavra do Senhor. Interessante que naquela época, nos templos, né, não tinha uma direção antes de Jesus, né? Período antes de Jesus, até chegar a Jesus, não tinha um pastor. Então alguém levantava, dirigido por Deus, e aquela pessoa trazia a mensagem. Se fosse hoje, a gente ia ficar ali um bom tempo sem ouvir mensagem, né? Porque quando fala assim, prega, a pessoa fala, não tem condições de pregar, não. Eu vi a Denilson falando para mim assim, falando aqui na última quarta-feira, poxa, eu tive uma dificuldade, quase liguei para o pastor, parecia para ele que eu estava preparado nessa quarta-feira, por causa das coisas. Foi? Falou? E eu falei assim, acabou, imagine eu. Às vezes as pessoas pensam que pastor é só chegar aqui bonitinho, pregar e ir embora, né? Mas tem dias que eu já li a Bíblia toda. Quantas vezes, sabe Deus, eu não conto quantas vezes eu li, porque não me interessa às vezes. O que me interessa é ler a Bíblia, né? Agora, contar quantas vezes é questão de honra para dizer para o povo, eu li trocentas vezes, 500, não adianta. Ler não adianta, o negócio é ler e meditar, né? Então eu já li muita Bíblia. A minha Bíblia, se você abrir, ela tem marca do início ao final. E coisa sublinhada, e coisa anotada, e cor, tem tudo, porque eu anoto, eu leio e vou marcando. Aí tem dia que a gente não tem nada. Você pode abrir a Bíblia, não tem nada. Se eu confessar a vocês que tem dia que eu chego aqui em cima, só com título e uma leitura bíblica, vocês não vão acreditar em mim. Mas é assim. Sabe por que Deus faz isso com a gente? É porque tem dia que Deus nos dá uma revelação e permite que a gente abra e faça o rascunho, faça toda a parte da homilética, sabe? Tudo. Mas tem dia que ele não. Agora, hoje quem vai falar sou eu. Você vai chegar nessa frase e depois eu vou colocar nos meus ouvidos e o negócio sai. Infelizmente, para a gente fica, eu digo infelizmente porque a gente fica tenso, né? A gente se sente vazio, a gente sente um pote vazio. Mas acontece. Ou então você chega com uma mensagem preparada, quando você abre, as coisas vão caminhando para o outro lado, daqui a pouco você tem que fechar, porque não tem nada ali. Você nem leu mais nada, porque Deus direcionou para o outro caminho. A palavra de Deus, a mensagem de Deus para a igreja é pela necessidade da igreja. Irmãos, entendam isso. Quando a palavra de Deus vem para a igreja, é porque Deus quer corrigir a igreja, abençoar a igreja, edificar a igreja. Porque se Deus não fizer isso, a gente fica desorientados. Né? A gente só vem e fica desorientado. Então Deus quer, Ele cuida de nós. Você, quando tem seu filho dentro da sua casa, o que você faz com ele? Você diz para ele o que você acha certo. Você corrige dos maus hábitos. Não é verdade? Depois você também ama seu filho, dá um beijo, um abraço. Assim é Deus. Essa manhã, essa segunda parte de Deus, a segunda parte deste culto, é a parte que Deus, né? Nós declaramos nessa manhã, né? Quero ser bem mais do que já sou. Aí depois, é o quê? Um adorador por excelência.
me tornar. O que é isso? A gente está, Senhor, eu me entreguei essa manhã. Eu me entreguei ao Senhor. Aí o Senhor olha para o nosso coração, porque a voz que sai de nós, que chega até Deus, não é da boca, é do coração. Aí quando chega lá em Deus, ele fala assim, agora eu preciso falar com eles. Aí Deus se move em favor da igreja e conversar conosco. Viu? É esse. Se você olhar desde Adão no paraíso, né, desde Adão, que ao cair da tarde Deus vinha conversar com ele, por que Deus não ia de manhã? Por que Deus não ia ao meio-dia? Por que Deus não ia na hora do café da tarde? E sim no final do dia? Porque Deus tinha um compromisso com Adão e Adão tinha que ter um compromisso com Deus. Adão precisa preparar o dia dele para se encontrar com Deus. Você quer um conselho meu, como seu irmão e pastor da igreja? No domingo de manhã, quando você acordar, comece a colocar louvor no seu iPhone. Eu digo no seu iPhone porque muitos de nós não largamos o telefone para nada. A gente vai no banheiro com o telefone, a gente só não anda dentro do chuveiro com o telefone, mas fica lá de fora tocando. Outros vão trabalhar com o telefone no bolso, outros saem, tudo, senta na mesa do restaurante, porque eu também faço isso. Eu estou falando, nós, o telefone está lá comendo no mesmo prato que a gente come, não é verdade? Então quando você acordou de manhã, fez a primeira oração da manhã, começa a botar um louvor, começa a preparar a tua alma. Você não precisa ficar parado para ouvir o louvor. Vai cuidar de filho, vai cuidar da casa, vai cuidar de si mesmo, vai fazer as suas coisas, vai tomar café, vai escovar dente. Seja lá o que você vai fazer, ou tudo isso que você vai fazer, deixa o louvor tocando. Se você tem filho, seu filho faz barulho, anda, não tem problema. Ele está escutando o louvor. Acostuma. Prepara a atmosfera para poder ouvir Deus. Prepara a atmosfera, porque isso é culto. O nosso culto começa em casa, não é na igreja. É em casa. A gente tem que chegar aqui com a alma, com desejo de ouvir Deus. E é por isso que muitas das vezes a gente encontra a pessoa dentro da igreja, já chega atrasada e depois ela já pergunta que hora vai acabar o culto. A mesma que chega atrasada é a mesma que pergunta que hora vai acabar o culto. Porque ela não vem com inspiração, ela vem por obrigação. Com Deus, não é comigo, é com Deus. Porque não preparou ainda. Então essa segunda parte é a parte que Deus veio falar conosco. Eu estou dentro da mensagem, tá? Eu não estou fugindo da mensagem dessa manhã, não. Eu já estou só quebrando o gelo, como a gente chama. Quebrar o gelo. Trazer uma interação do povo no que eu quero entrar nessa manhã, naquilo que Deus me passou. Então o pensamento é algo que ele nos move. Ele nos move. Quer ver um exemplo muito simples? A gente que está no contexto de uma nova nação, uma outra nação, a gente chega aqui baseado no pensamento de alguém. Não é verdade? Ninguém chega aqui porque veio sozinho. É raro. Ninguém entra pela porta porque estava passando de ônibus aqui, caiu do ônibus e entrou nos Estados Unidos. Ninguém. Todo mundo fez contato com alguém passou de alguma forma, todo mundo explicou, aquilo ficou no pensamento, você teve que reposicionar a sua vida, o que eu vou fazer. Ninguém saiu do Brasil, chegou lá, chutou o balde lá no Brasil, largou tudo para lá e veio para cá. Não, você teve que preparar lá, para depois chegar aqui, preparar aqui, para depois preparar lá de novo. Isso a gente faz através de quê? Pensamentos. Tudo fica aqui. E quanto mais a gente vai se aproximando do dia para chegar aqui, para entrar aqui ou para voltar para lá, o nosso pensamento ele fica muito mais ativo. Dentro da psicologia, você tem mais força no cérebro para guardar as coisas ruins do que as coisas boas. Se eu fosse perguntar a você algo ruim que aconteceu na sua vida durante a sua idade, de 10 anos de idade, onde você tem uma noção mais de guardar até a idade de hoje, você tem muita coisa na mente. Agora, coisa boa, você vai ter que buscar com muita calma, porque ela passa, mas o mal fica fixo. O mal é mais registrado. Então, tudo isso é pensamento. A mente traz muito mais momentos difíceis
do que os momentos de poder. Você libera para mim o som, tá, meu filho? E aí o que acontece? O que acontece é que a gente vai trabalhar sobre isso. Porque tem muitos de nós que se derrotam pelo pensamento. Tem muitos de nós que se abatem pelo pensamento. Tem muitos de nós que estamos presos no passado por causa do pensamento que não age no futuro. O pensamento na vida de muitos de nós, só basta mais um pouquinho, tá? O CD. Tem muitos pensamentos na nossa vida que nos derrubam. Alguém já disse que o maior inimigo do homem é ele mesmo. Porque a mente, ela nos congestiona, ela nos fere, ela nos faz mal. É isso que a gente vai, nessa manhã, esse foco que a gente vai abrir essa conversa essa manhã. Repita junto comigo. Pense diferente. Agora diz para você, como louco, a gente quando fala com a gente mesmo alto, as pessoas olham para mim e acham que a gente é maluco, né? Mas diz bem para a sua alma, preciso mudar meu pensamento. Você está falando para a tua alma agora. Eu falei para a minha alma. Porque quando você fala para os outros, você fala de boca para fora. Você tem que falar para dentro. A tua alma precisa... Porque a alma joga... O seu intelecto, sabe? Está congestionado. Por quê? Porque a alma está duvidosa. A alma está abatida. Por isso que tem aquele hino que diz: aquieta minha alma. É quando a alma da gente está abatida, e aí os nossos pensamentos são guerras, são batalhas contra nós. Tá? A gente vai trabalhar nesse contexto nessa manhã, no livro de Jeremias, capítulo de número 4, versículo 14. Você vai ter aqui no telão, mas é sempre bom você trazer um bloquinho para anotar algumas coisas, porque a palavra como essa de hoje é tão bom você guardar e depois dar uma relidazinha no texto, no contexto, no que foi falado, anotar o que foi falado, porque quando chegar na hora do confronto na mente, você tem trunfos nas mãos para poder vencer. Jeremias 4,14 diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém. Está falando com Jerusalém, tá? Para que sejais salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Vamos repetir todo mundo junto? Vamos ler todo mundo essa versão junto. Vamos lá. 1, 2, 3. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão os pensamentos da tua iniquidade? Até quando permanecerão no meio de ti a alma da pessoa? Quando você lê Jerusalém, transporta isso para você. Eu vou transportar para mim, tá bom? Não estamos aqui para acusar ninguém de malícia. Nós estamos aqui para abordar pensamentos. Porque tem muita gente que não se perdoa. Tem muita gente porque acha que um erro tem que ser permanente. Deixa eu dizer uma coisa direto para você, para a gente estabelecer parâmetros. O que é permanente não é teu erro, nem o meu erro. O permanente é o amor de Deus por você. Esse ninguém apaga. Esse ninguém termina. Esse ninguém destrói. Porque o amor de Deus, ele é permanente. Diga assim: Deus me ama. Mais uma vez, Deus me ama. E agora forte como realmente você vive. Deus me ama. É isso que a gente precisa guardar definitivamente na nossa vida. Porque errar, desculpa você, todo mundo erra. Pecar, desculpa você, desculpa mim, nós pecamos. Eu estava falando com um amigo meu hoje, semana que passou agora, ele está vivendo momentos gostosos. Ele disse: eu estou vivendo o primeiro amor.
em Cristo Jesus. Eu digo, que bom. Aí ele vem me contar as experiências que ele está tendo agora. Mas ele conhece a igreja há muitos anos. Ele falou assim, olha, rapaz, eu tô um menino. Eu estou cantando em qualquer lugar, eu estou rindo em qualquer lugar. Eu digo, é isso aí. O amor de Deus nunca se apagou na tua vida. O problema é que você se distanciou do caminho do Senhor. Mas quando você lembrou, você voltou, pronto. Tudo voltou ao normal. Agora, o que não pode existir, e aí eu quero entrar nesta manhã, o que não pode existir são pensamentos que se tornam bombas atômicas. E o pior é que tem gente que às vezes vem para a nossa vida, tem pessoas que entram na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, e dizem assim, para com esse negócio. Não é bem assim não. Sabe? Não tem nada a ver, pode fazer. Sabe? Pode fazer. Por quê? Porque se você... parece que as pessoas têm uma sabedoria, uma sapiência de tudo que acontece, e sabe que no futuro, o que você gerar hoje, o que você plantar hoje, o que você semear hoje, você vai colher no futuro. Parece que elas hoje te abraçam de amor, elas te abraçam de compaixão, elas te abraçam de amizade, porque sabe que você vai se autodestruir amanhã. E o diabo, ele é sutil dessa forma. A Bíblia já diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E que na nossa mente, a nossa batalha, a nossa guerra, ela é no nosso pensamento. Os dardos inflamáveis, ele vem para destruir a nossa mente, porque se ele destruir a nossa mente, ele destrói a nossa vida. Diga assim, Deus me ama. Você vai repetir isso comigo até o final. Eu vou te convencer que Deus te ama, porque a Bíblia já declarou e acabou. Às vezes não, eu sei que você sabe que Deus te ama, mas os pensamentos criam uma barreira entre o amor de Deus e você. Você pode estar aonde você está, você pode fazer o que você fazer, você pode falar o que você falar, mas uma coisa eu te digo, o amor de Deus não se esfria de você. Se você olhar a vida de alguns homens da Bíblia, no Antigo Testamento, o que eles fizeram, mentira, bebida, tá? Incesto de filha com pai, pai com filha, está tudo lá, não estou inventando nada, está tudo na Bíblia. Fuga, tudo isso. Mas quando eles voltaram para Deus, lembraram de Deus, clamaram a Deus, todos foram abraçados pelo amor de Deus. Então o que você fizer, o que eu vou fazer, não é nada diferente para Deus. Aliás, ele já até sabia antes de você fazer. Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está presente, ele sabe tudo e ele pode tudo. Então, não tem nada que você possa fazer que vai surpreender a Deus. Nada. A não ser você voltar para o caminho do Senhor. A não ser você voltar à presença de Deus. Quando a gente olha para esse contexto de Jeremias, a palavra de Deus diz assim, olha, Jeremias falando, só eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de bem e não de mal. Como tem gente que abriga, como tem gente que acolhe pensamentos maus? Como tem? Deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que você pense que não existe lugar para você na família de Deus, você ainda continua errado. Porque não é questão de lugar, é questão de sangue. Lugar é merecimento. Você não foi ligado à família de Deus por merecimento, porque você não tem nada que possa fazer, que possa agradar a Deus e fazer você merecer a salvação. Eu também não tenho.
Mas foi o amor de Deus que te escolheu, que me escolheu. A Bíblia diz no livro de João que foi Deus, foi Jesus que nos escolheu, não nós escolhemos a Ele. Então, essa frase que nós falamos, indiretamente, ela não é muito apropriada. Você quer aceitar a Jesus? Na verdade, Ele já nos aceitou há muito tempo. Através da palavra, você diz assim: você quer voltar para Jesus? A pessoa talvez vai dizer: mas eu nunca estive na presença do engano seu, porque dele você veio, e para ele, em nome de Jesus, você vai. Amém? Amém. Você pode dizer um amém bem forte? Amém? Amém. Porque tudo veio através dele. Lá no Éden, quando Deus formou o homem, a Bíblia diz que formamos o homem. Deus não fez sozinho. Foi Pai, Filho e Espírito Santo. Os pensamentos, eles vêm para poder nos afastar dessa concepção. E o pior é que às vezes nós damos carinho a pensamentos maus. Nós fazemos pensamentos maus bem aconchegados ao nosso coração. Quando você começa a conversar com alguém sobre um bom pensamento, coisas boas, mas ela está em aflição, ela está em tristeza, ela está abatida, ela não consegue penetrar naquilo que é bom, mas o que é mal é muito fácil. Você já conversou com alguém com depressão? Você já conversou com alguém oprimido? É desse jeito. Alguém com baixa estima? É desse jeito. Eles não conseguem alcançar a grandeza de Deus. Eles não conseguem. Por quê? Porque a mente deles não funciona para o bem, só funciona para o mal. São pensamentos. E olha, essas pessoas estão sempre aconchegando os pensamentos maus. É por isso que os pensamentos bons não têm acesso. Quando, essa semana, eu coloquei um vídeo do Billy Graham na página da igreja. E algumas pessoas me retornaram elogiando sobre aquilo. Depois, antes disso, eu coloquei um outro pastor, que eu conheço ele só na distância, não pessoalmente, mas sei da seriedade dele, que ele diz sobre as pessoas que não trabalham na igreja. Quando você não trabalha na igreja, você morre espiritualmente. A palavra dele, vou abrir aspas, tá? Para dizer que são minhas. Abre uma aspa, vou falar o que ele falou, depois senão eu fecho as aspas. Porque está lá gravado. Se você não trabalha na igreja, você morre espiritualmente. Aí eu fiquei pensando nessa frase. Ele fala mais algumas coisas, né? Eu fiquei pensando. É porque quando você trabalha na igreja, a sua mente se envolve no reino de Deus. E quando a sua mente se envolve, você começa a se envolver no reino de Deus, com as coisas do Senhor. Pregar todos os dias, ou dia de culto, nos dá uma responsabilidade. Assim como você tem de acordar todo dia de manhã, de segunda a sábado para trabalhar, chegar na hora, no ponto certo, cumprir o horário. Pois é, quando a gente prega desse jeito, a gente começa a assumir uma responsabilidade. Eu preciso trazer algo da parte de Deus para o povo da igreja. E aí o que acontece? Nos envolve mais e mais. É por isso, irmão, que seria muito bom que a maioria da igreja tivesse uma função dentro da igreja, porque quanto mais envolvida, mais perto de Deus fica. Quanto menos envolvida, mais longe. Por quê? Quanto mais espaço dá o homem de Deus para cuidar de si próprio, mais distante Deus fica. Por quê? Porque o espaço ele começa a ser como é que se diz? Preenchido com coisas humanas. Quer viver uma vida com Deus? Envolva-se com Deus. Porque aí os pensamentos não serão abatidos. Lembra do livro de Romanos que diz, sabe, que nós devemos transformar a nossa mente. Romanos 12, 1 e 2, põe para mim, Romanos 12, 1 e 2. Que a gente tem que transformar a nossa mente.
Porque se a gente não transformar, Romanos 12, 1 e 2. Porque se a gente não transforma, liberou não, filha. Rogo-vos, pois, irmão. Olha, ele está rogando. A palavra rogar é pelo amor de Deus. Atenta ao que eu estou falando. Pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 12. E olha o que primeiro ele diz assim, ó, traz o seu corpo e apresenta a Deus. Dê um culto a Deus. Louve, ore, oferta. Esse é o culto racional. Esse é o único sacrifício que Deus diz para você fazer. Ele não diz para você subir o morro e fazer jejum lá no morro. Ele não diz para você subir e fazer vigília no morro de madrugada, orar. Não tem nada aqui escrito aqui. Tem alguma coisa desse tipo? Ele diz para você ficar de joelho no milho, no estouro, diz? Também não diz. Não. A única coisa que Paulo diz aos romanos, ou não é romano, mas são povo de Deus, povo de Israel, judeus que estão lá em Roma, que foram convertidos ao cristianismo, ele diz assim, olha, vem cá, pega o seu corpo e apresenta a Deus como sacrifício. Ou seja, venha para o culto, mas não assista o culto, faça o culto. Esse é o risco de quem fica na internet, assistindo culto na internet, procurando pregador na internet. Eles não estão dando culto, eles estão assistindo o culto. Ter culto é estar presente, é mostrar o seu corpo a Deus, é fisicamente. É por isso que muita gente se perdeu depois da pandemia. Já estava fora do contexto de Deus. Com a pandemia ficou pior ainda, que se acomodaram a fazer culto, assistir culto na internet. É maravilhoso saber que os irmãos estão assistindo o culto, mas não assiste mais não. Vem para a igreja, vai para a igreja, assiste depois. Não deixe de congregar, porque senão você está assistindo e não fazendo culto. E ali diz para apresentar. Então é um verbo, é imperativo, irmão. Faz, apresenta, seja lá, é um verbo de ação. Aí depois ele fala assim, não sedes conformado com este mundo. Conformado, irmão, é alguém que já é formado, é conformado. Separa a palavra, separa, com, barra, separação de frases, né, de palavras, com, formado. É alguém que já é formado, mas não se, a palavra acho que ideal seria assim, não se deforme com este mundo. Você já é formado. É alguém que está bem e começando a se conformar com as coisas que estão mal. Esse é o sentido de Paulo aos romanos. Com este mundo, mas sede transformado. Aí existe uma transformação. É algo que também já é formado, mas precisa mudar o modo, o feitio. Sabe quando você pega uma casa velha? Que você está toda vez, você tem que transformar numa casa bonita, aí você arranca tudo, começa a construir uma base maior, uma foundation maior, e começa a subir as paredes, aí você diz, essa casa é uma casinha pequenininha, de 4 salas, agora é uma casa de 5 quartos, olha uma mansão. Pois é, ela foi transformada. Você precisa reforçar a foundation dela, você precisa criar uma outra foundation para poder sustentar um prédio ao ponto dela ser transformada, né? Transformados pela renovação do vosso entendimento. Entendimento chama-se pensamento. Por isso que eu disse no início, quando você pensa, você existe. Diga assim, eu sou amado por Deus. Parece que está meio confuso, mas não está não. Não está não. Porque quando a gente chega na hora do conflito, a gente chega a dizer assim, parece que Deus nem me escuta mais. Parece que Deus não me ama mais. Porque eu oro, mas não está dando efeito. Eu oro, mas não acontece. Eu oro, mas não escuto. Eu acho que a minha oração não está nem sendo feita direita. Estou fazendo de uma forma errada. Eu estou tão longe de Deus que eu não sinto mais nada. Eu acho que Deus nem me quer mais na vida dele, ou na família dele. Eu acho que não tem nem mais lugar na igreja. Eu acho que não tem nem mais lugar no livro da vida. Pois é, você tem. Ninguém te tira de lá, você é você mesmo.
E a igreja está atravessando os últimos momentos dela nessa terra. O relógio de Deus vai juntar às 12 horas, à meia-noite, às 0 hora, aonde Cristo vai vir e vai chamar todos aqueles que terão que ir com ele, deverão ir com ele. E você tem que estar preparado. Os teus pensamentos têm que mudar. Diga assim, eu preciso mudar os meus pensamentos. Deus me ama. Sabe aquela. Eu vejo muita gente dizer assim, quando se fala de casal, a maioria fala, mas o homem era assim. O homem, sabe, sempre massacra. O homem é que faz tudo ruim. Mas tem mulher que bate em um homem, tem mulher que trai um homem, tem mulher que faz tudo de ruim como o homem também faz, viu? Então, o peso é 50-50. Mas eu vejo muito mais homens dizendo assim, mas eu fui assim, mas tem mulheres que são assim. Só que as mulheres, às vezes, desculpa a expressão com todo carinho, porque eu sou casado com uma, elas são meio calmas, né? Meio amoroso, mas também fazem. O ser humano é ruim em geral. O ser humano é ruim em geral. Jesus já disse isso. Bom, só Deus. Todos nós erramos. Porque se a mulher fosse uma mulher perfeita, a pessoa perfeita, era muito fácil ser perfeito um homem. É só copiar a mulher. Tá bom, era mais fácil, resolvia. Mas quando o instinto é ruim, não importa o sexo. Às vezes muda a forma de fazer as coisas, de lidar com o problema. Só, irmão, que quando a gente volta para o contexto que nós estamos falando de mudar o pensamento, a gente precisa entender que a nossa caminhada, ela independe de um, ou de dois, ou de três. É por isso que às vezes nós temos pensamentos que agradam a Deus. Mas as pessoas que estão tão perto da gente, como elas querem destruir nossos pensamentos? Ei, pensamentos são planos futuros. Pensamentos são planos futuros. Você pode pensar no que aconteceu, mas ele quer te afetar no futuro. E sabe onde é o futuro? O futuro é hoje, não é amanhã. O futuro é hoje. Esse negócio aí que o futuro é amanhã, o amanhã não existe, meu amado. O amanhã é hoje. Isso é filosófico. Você só chega amanhã se você viver hoje. Viva hoje. Aí você chega amanhã. Sabe aquele negócio? Eu vou trabalhar aqui, vou ganhar todo o dinheiro. Amanhã eu quero chegar no Brasil e descansar. Quem garante? Tem um monte de pessoas lá embaixo com um bocão aberto querendo o seu dinheiro. E nunca é o suficiente. Meu irmão chegou para mim e falou assim, olha aqui, abriu um aspas aqui. Meu irmão falou assim, na cidade que eu moro, que é a cidade que nós tínhamos casa no Rio de Janeiro, você não encontra mais pedreiro nenhum. Porque estão tudo cobrando a preço de dólar. Eu digo, uau! Que coisa! A vida está boa. Se pedreiro está cobrando em dólar, imagine as outras funções, né? Então não tem dinheiro no Brasil, mas não. É porque ele sabe que meu irmão voltou da América para o Brasil. Não é assim não, né? Precisa mudar. Viva hoje. Aproveite. O teu sonho de futuro não depende de você, depende de Deus. Mas deixa eu te contar um negócio. Viva hoje. Viva agora. Porque você não sabe se vai viver amanhã. A Bíblia diz que Jesus pode voltar num piscar de olhos. Se você tiver que fazer alguma coisa, faz aqui hoje. Lógico, com sabedoria. Lógico, com planos. Lógico que ninguém também aqui vai botar uma viseira e vai andar só para frente. Claro, você tem que ter sistema, você tem que ter planejamento, você tem que ter planos, claro. Mas olha, não deixe de viver hoje para viver amanhã.
Você não sabe se chega. Não viva miseravelmente hoje para tentar viver ricamente amanhã. Que talvez o que você pensa que amanhã será ricamente, pode ser miseravelmente. E o que você pensa que é miseravelmente, poderia ter sido ricamente. Pensamentos. Pensamentos. Diga assim, Deus me ama. Tem pessoas que pensam em morte. Tem pessoas que às vezes sabem que não tem saída, ou elas pensam que não tem saída, e eu prefiro morrer. Seria tão bom que Deus me matasse. Sai para lá. Tem tanta coisa para fazer na vida. Vai amar a Deus. Vai falar de Deus. Quer ver a morte de perto? Entra nesses hospitais, naquele UTI, vai ver o que as pessoas estão sofrendo lá, e você com vida, perfeição, corpo bom, respirando, condições de viver, e você está pedindo a morte, em vez de poder passar a palavra de vida para aqueles que estão à beira da morte. Vai viver e vai dar vida para alguém. Para de achar que o teu problema é maior do que os outros. O teu Deus é maior do que os outros deuses. Sim, o teu Deus é. Levanta a cabeça, abre o nariz, respira. Dê a Deus o louvor que Ele merece e vai baixar na frente. Por quê? Porque você vai vencer. Você pode estar triste, você pode estar oprimido, você pode estar deprimido, mas você está, mas você não é. É questão de vida, é questão de paz. Tudo é tempo, tudo é estação. É por isso que Jesus disse para nós: no mundo tereis aflição, mas tem o quê? Diga para o seu irmão, tenha bom ânimo. É isso aí. Como é que você adquire bom ânimo? Pensamentos. Eu não consegui hoje, mas amanhã eu consigo. Quantas vezes alguém aqui já tentou fazer a carteira de motorista mais do que 3 vezes? Levante a mão. Mais do que 3 vezes. Foi a primeira, errou, a segunda, errou, a terceira. 5 vezes. A gente conheceu pessoas que foi quase 10, assim, 10, né? Você tentar 10 vezes, você está no ponto de dizer assim: não vou mais. Se eu não conseguir as 10 vezes a mesma coisa, não vou conseguir. Não. Conseguiu. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, ó: bater, bater, bater e abre-vos. Pedir, pedir, dar-vos. Quebra esse pensamento de derrota, quebra esse pensamento de desgosto, quebra esse pensamento de solidão, quebra esse pensamento de pessoas que não têm de tristeza, quebra tudo isso. Mude a sua forma de pensar. Transforma-se em algo diferente. Porque se você passar pelo fogo, o Senhor é contigo e a palavra de Deus diz que não queima. Se você passar pela água, quando o Senhor é contigo, ela não vai te afogar. Diga para o teu irmão assim do lado: dá uma glória a Deus aí. Então dá uma glória a Deus no joelho. Dá uma glória a Deus alto para não escutar. Está poupando? Está poupando? Não poupa não. Dá glória a Deus aí, irmão. É isso aí. Mude o pensamento. Repudie os seus pensamentos maus. Repudie. O inimigo só cresce no seu coração quando você o alimenta. Para de alimentar a derrota. Alimente vitória. Ah, mas eu não consigo ver. Pois é. Deixa eu explicar uma coisa para você. Guarde isso. Por isso que eu digo para a Bíblia é muito bom a gente anotar coisas. Porque um dia a gente lembra na hora que a gente precisa. A fé não torna as coisas fáceis. A fé não torna nada fácil. A fé torna as coisas impossíveis impossíveis. Essa é a fé. Então, se você olha no seu retrovisor do seu carro, você não consegue ver a vitória lá atrás, não consegue ver a alegria lá atrás, não consegue ver
Seja lá o que for lá atrás, comece pela fé a olhar o mesmo retrovisor com os olhos de Deus e comece a ver. Lembra aquela música que diz assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um... É do tamanho da mão do homem. Mas este é o sinal do quê? A chuva vai descer. A chuva vai descer. Olha aí, olha, o profeta enviou o menino foi lá e não viu. No finalzinho, nas últimas vezes, ele olhou no retrovisor, na pista, olhou assim, olha, eu vejo uma vizinha embaixo. O profeta virou e falou assim: corre, avisa o rei Acabe, que aí veio um temporal, igual o de ontem. Eu quero profetizar na sua vida. Levante as suas mãos aí. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Aquilo que era impossível acontecer, o Senhor vai trazer a realidade esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Muito em breve você ouvirá resposta do que era impossível na sua vida acontecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mude o pensamento. É só mudar pensamento. Se você mudar pensamento, você facilita. É melhor você escolher o que pensar. Você que escolhe o que pensar. Filipenses 4, versículo 8 e versículo 9. Filipenses 4, versículo 8 e 9. Diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é... Olha quantas coisas ele está mandando você. Olha quanta coisa para você pensar. Olha, tudo que é verdadeiro, Deus te ama. É verdadeiro. Diga assim: Deus me ama. Deus me ama. É verdadeiro. Tudo que é honesto, Deus me ama. Tudo que é justo, Deus me ama. Tudo que é puro, Deus me ama. Tudo que é amável, Deus me ama. Tudo que é de boa fama, Deus me ama. Se há alguma virtude, Deus me ama. Se há algum louvor, Deus me ama. Isso pensai. Está vendo quantas coisas para você pensar? É por isso que você vem para a igreja, para pensar no que você vai fazer amanhã de manhã. Dá tempo. Você está na igreja 1h30, não dá para parar de pensar. Se Deus não guarda a tua vida, não adianta você acreditar em Deus. É por isso que nós deveríamos fazer o seguinte: quando abrir aquela porta, botar uma cestinha e recolher tudo que é telefone celular. Nós deveríamos recolher todo o telefone celular. Botar no ombro e recolhia. Recolhia telefone celular, gibi, livro, só entrar com Bíblia. E aí pegar uma fita cola e botar na boca. Quem foi para o encontro com Deus? No encontro com Deus você fica 3 dias. Você não pode falar com ninguém. É um retiro que quando você cala, você ouve. Parece uma bobagem, não parece? Só que toda vez que você cala, você ouve. Quando você ouve, você pensa. Por isso que tem um momento que quando o povo, quase no finalzinho, todo mundo se reúne, senta-se no chão, um separado do outro, aí começa a ministração. Não vou falar porque também não me lembro, eu sei que eu tenho tudo, já fiz tudo isso. Aí você recebe algumas cartas de alguém que te ama. Aí você abre as cartas, você começa a refletir momentos que você passou. Ali é pai perdoando o filho, filho perdoando o pai, mãe perdoando o filho, filho perdoando a mãe, irmão perdoando. As pessoas choram como crianças. Quando elas levantam dali, elas são novas criaturas. Sabe por quê? Porque o pensamento mudou. Ela aprendeu a pensar. É por isso que tem casal, irmão, que não vive uma vida totalmente 100% feliz. Porque eles guardam pensamentos lá de trás. E eles não esquecem.
Eles apenas põem na prateleira. Todo momento eles trazem de volta numa discussão os mesmos problemas que disse que perdoaram. Trazem à tona. Sabe o que isso acontece? Pensamento. Toda vez que você traz um momento, uma experiência mal no meio de um relacionamento, você transforma isso em alimento. Para quem? Para que o gigante cresça no meio. E toda vez que você cria um monstro dentro de casa, esse monstro não sai da sua casa. Esta manhã Deus está falando com algumas pessoas no nosso meio. É momento de você mudar a sua forma de pensar. Aquilo que você deixou para trás, você vai deixar para trás em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque a tua alma vai olhar para frente e vai ver um novo dia clareando na sua vida. A escuridão vai passar, o sol vai raiar e você vai ter, tudo vai florescer em nome do Senhor Jesus. Se você recebe, você diga amém. Amém. Glória a Deus. É isso. Eu preciso mudar meu pensamento. Eu preciso mudar a minha forma de me relacionar com meu Deus. É escolha, ali está dizendo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo isso são características vindo de Deus. Irmão, vida social de Deus não funciona. Escuta isso, vida com Deus socialmente não funciona. Deus a gente precisa viver todos os dias. Não é estar na igreja todos os dias, mas é viver na igreja, na vida com Deus. É pensar, é meditar, é ler. Quanto mais distante da igreja, você está ficando distante de Deus. As pessoas não se recordam disso. As pessoas não, elas não pensam nisso. Cada dia que você deixa de vir na igreja, você perde uma palavra de Deus direcionada para a sua vida. Você vai encarar problema lá na frente. Deus não te oferece uma vida sem problema. Deus não te oferece uma vida sem batalha. Deus te oferece tudo isso com luta. Porque é sobre a luta que Ele vai te posicionar sobre o trono. E dizer assim, nele eu confio. Operando Deus quem? É isso aí. Vida com Deus é luta. Não existe vida com Deus. Bandeira branca no pote. E você está comendo filé mignon, balançando na rede. Olha, o rei do Egito. Não. O rei que te salvou, o Deus que te salvou, Ele penou para te salvar. Ele sofreu para te salvar. E Ele tomou sobre si todas as tuas enfermidades, todos os teus pecados. Ele se fez miserável por você e por mim. E a única frase que ele abriu a boca para falar sobre o povo, ele virou para o céu com as últimas forças: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso? Pensamentos. Sabe o que é isso? Pensamentos. É triste ver a pessoa chegar na igreja precisando de Deus. Dói o coração. E quando ela se estabelece, ela começa a esfriar. Dá vontade de pegar e, como um homem, dá uma coça. Sinceramente, desculpa a minha franqueza. Uma coça. Porque merece apanhar. É como filho. Merece uma coça. Porque na hora da angústia, na hora que precisa, o dinheiro não compra o que precisa. Na hora que precisa, o dinheiro não paga o que precisa. Aí corre para Deus de joelho. Ai, se eu fosse Deus. Ai, se eu fosse... Ainda bem que eu não sou, né? Porque a vontade que tem é dar uma coça. Interesseiro. Raça de interesseiros. Pessoas que precisam, depois chutam. Esse é o caráter dessas pessoas. Esse é o caráter dessas pessoas que dizem que servem a Deus. Porque quem serve a Deus nunca esquece da onde Deus tirou, o que Deus fez e o que Deus está fazendo na vida delas. E não nos pode faltar no nosso coração o desejo de vir à casa do Senhor e dizer assim: obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Aleluia. Até aqui o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. Tenho passado por lutas, mas nenhuma delas o Senhor esteve ausente.
O vento tem soprado, o barco tem balançado, mas o Senhor está sentado na proa do barco, direcionando, apenas esperando para dar uma palavra sua. E quando uma palavra sua ser feita, tudo cessa e minha vida continua. Mas não tem problema. Pode ter certeza, irmão, que eu não vou bater em ninguém. Porque com Deus é assim. Trazendo para o mundo galinha de casa, não se corre atrás. É na palma da mão de Deus que todos nós comemos. É na palma de Deus que a gente come. Vai. Filho pródigo, vamos. Vai usufruir do que você ganhou. Porque afinal de contas você tem sustento, você trabalha, vai. Come, bebe, veste, gasta, desfrute. Mas isso não é eterno. O meu encontro contigo é eterno. E nós vamos cruzar os bigodes. E aí nós vamos dar conta. E aí eu vou te mostrar que eu sempre fui Deus. E esperei por você. Isso é palavra que muitas das vezes as pessoas abandonam a igreja por causa disso. Porque elas não querem confronto com a vida que elas estão tendo. E tem uma coisa para você, eu não tenho compromisso com a igreja, eu tenho compromisso com Deus. O meu compromisso é com Deus. A igreja vai passar porque eu vou morrer. Então Jesus vai chegar. Nós estamos aqui reunidos para ouvir de Deus e estreitar a vida e acertar a vida com Deus. Essa é a função que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para brincar. Nós não estamos aqui reunidos simplesmente porque está reunido. Nós não estamos aqui reunidos porque estamos com medo do inferno. Porque o inferno só existe para aqueles que não amam a Deus. Não é para aqueles que não vêm para a igreja. Ouviu? Porque senão era muito fácil. É só vir para a igreja, tchau, tchau, inferno, não é verdade? Mas não, é para aqueles que amam a Deus. Aqueles que declaram a Deus como seu Salvador e Senhor. Mas uma coisa é certa. A gente precisa mudar pensamentos. A gente precisa mudar visão. Porque o dia vai chegar. E nessa manhã eu estou aqui para dizer para você: Deus te ama. Amém. Deus te ama. Últimos momentos da igreja. Últimos momentos da igreja. Aqueles que eram 100, 1000, 10 mil, vão ser reduzidos para 50, para 10, para 100. Por quê? Porque os outros engoldaram-se nos seus confortos e na sobra que caiu da mesa de Deus e ficaram para trás. Lembra do povo no deserto? Quantos ficaram para trás? Mesmo Deus jogando carne do céu, tirando água da rocha, abrindo o mar, eles preferiam o conforto do Egito, sem ter o conforto do Egito. Lembra? Os dichosos estão por aí, né? Os 10 mandamentos estão por aí sendo passados na televisão. Mesmo sendo sacrificado no Egito, eles preferiam a comida do Egito. Mas Deus tem um banquete preparado para mim e para você. Depois de atravessar o rio, depois de atravessar o mar, Deus tem um banquete preparado para você. Se os seus olhos não vejam, não conseguem ver à frente, que os seus pensamentos não sejam limitados. Nos seus pensamentos você pode voar longe. Quantos viveram aqui momentos antes de chegar com o corpo aqui nessa terra? Quantos lá no Brasil viram por foto, por vídeo, se transladou pela mente de lá aqui? Poxa, eu vou conhecer isso. Olha, olha. Quantos viveram uma vida sem estar aqui? Até o dia que chegou. Pois é, esse é pensamento. Ei, diga assim: o céu me espera. E eu vou chegar lá. Todos nós estamos aqui nessa manhã, olhando para o alto e imaginando o céu. Mas nós vamos chegar lá. Porque o nosso pensamento está ligado em Deus. Eu não vou sair da linha. Eu posso até errar,
mas eu sei a minha linha. Se o meu pneu do meu carro furar, eu paro, troco, mas eu volto a linha. Não importa se eu estou na frente, se eu estou no meio, ou se eu estou atrás da linha. O que importa é que eu estou na linha. Eu sei o caminho. Eu conheço a verdade. E eu tenho a vida. Porque é Jesus que nos dá tudo isso. Nessa manhã, nós estamos aqui para aprender a mudar a nossa mente. Parar de mentir. Parar de levantar desculpa para não servir a Deus. Que bom, né? Isso é culto de libertação? Libertação não é mudar a cabeça, é libertar do que é ruim. Para de mentir. Porque a mim você engana, mas aquele que é Deus, que é onipresente, onipotente, onisciente, você não engana. Não adianta eu ficar bem com você ficar bem comigo, se a gente está mal com Deus. Se eu sou tão teu amigo e você prefere mentir para mim, para ficar bem comigo, mas ficar ruim com Deus, eu vou me tornar seu inimigo. Porque eu prefiro você bem com Deus, até que você queira ser meu inimigo. Se é que quem está bem com Deus, fica inimigo de alguém, né? Fica preso que não é para ser assim. Pensamentos. Pensamentos. Eu fiquei chateado ontem no final da noite, porque eu cancelei o grupo de crescimento. Aqui entre eu e eu digo assim, poxa, aí eu fui lá fora o vento, aí a temperatura vai cair. Eu digo, gente, mas a gente podia ter ido, é um compromisso com Deus. Tem coisa que alguém precisava ouvir. E eu confesso a você, eu fico tão chateado comigo, que eu prefiro ir para a cama mais cedo, tentar dormir mais cedo, para ele passar. Chama-se pensamento e responsabilidade. Porque uma vez que a gente estabelece uma coisa, a gente tem que cumprir. Porque não é compromisso com vocês, é compromisso com Deus. Eu estou dizendo para vocês isso essa manhã, porque eu sei que Deus está falando na vida de vocês, porque está falando na minha. Se Ele não estiver falando nada contigo, você está 100%, não tem problema. Mas um dia pode servir. Guarde essa palavra. Mas se você mudar e pensar diferente, você vai encontrar dentro de você algo que precisa ser consertado. Algo que precisa ser mudado a forma de pensar. Igreja não é para ser escolhida. Lógico que você precisa ter uma conveniência de é onde eu me encaixo, me sinto bem. Mas tem gente escolhendo igreja que não fica em igreja nenhuma. Parece que não tem nenhuma que sirva. Quem é você? Quem são eles? Quem são eles? Para ter uma igreja com um rosto próprio. Se o nosso Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, deitava no chão e dormia na pedra. E levantava no dia seguinte para falar da palavra de Deus para os outros. Ele não tinha uma dispensa seguindo a eles. Ele não tinha bolsa de comida. No meio do caminho davam ofertas. Tudo por amor de você e de mim. Porque ele disse, se eu mudar meu pensamento e mudar o pensamento desses 12, esses 12 vão mudar o pensamento de mais 12, depois de 70, depois de 1000, depois de milhares, depois do mundo inteiro. O que a gente vem fazer aqui é justamente aprender isso tudo para poder passar amanhã. Diga para você mesmo, olha, o meu problema serve para que eu possa crescer em Deus para ajudar alguém na frente. Tá? É justamente isso. Eu preciso mudar o meu. Diga assim, eu não vou acolher na minha alma os pensamentos maus. Porque senão você fica angustiado. E Deus te ama. Amém. Levante esse momento. Vamos ficar de pé nesse momento.
Se afasta de quem está do seu lado. Dá uns passozinhos. Isso. Dá uns passozinhos. Isso. Porque você vai adorar a Deus. A gente vai terminar esse culto adorando a Deus. Depois a gente vai fazer dízimo. Mas esse momento agora, essa atmosfera espiritual agora, a gente precisa ser trabalhado direitinho. A gente precisa abrir agora o coração da nossa alma. Mesmo sabendo que a nossa alma está no nosso coração. As nossas emoções. Mas agora vai ser um momento que você vai fechar os olhos. Eu sei que tem gente aqui que precisa. Eu sei que tem os pensamentos aqui. Eu sinto que está no meu espírito. Tem os pensamentos aqui que precisam ser quebrados aqui essa manhã. Eles precisam sair dessa mente em nome do Senhor Jesus. Eu sinto na alma, e não é só uma pessoa, não. São pessoas, esta manhã, precisam mudar a forma de pensar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Bota a mão no seu coração. Faça exatamente como eu pedi para você. Você não vai passar vergonha. Não se preocupe com a sua bolsa, ninguém vai pegar nada. Seus filhos na porta estão trancados, nenhum vão para a rua, outros estão lá embaixo. Pode liberar. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor da melhor forma possível. Joga bem para cima. Tem ciúmes de mim. Aleluia. O seu amor como um furacão. Deixa. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Essa letra entrar no seu coração. Deixa. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Entra lá no seu pensamento. Sabe aquele pensamento que traz angústia? Pedindo sono. Que a gente não tem alegria com amigos. A gente não tem paz em casa. Sabe? Aquele pensamento que te acorda no meio da noite e não quer deixar você dormir. Porque ele te traz tristeza, angústia. Ele te traz crise. E você fica totalmente sem forças e achando que não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas o Senhor manda te dizer essa noite, amanhã. É nova manhã de mudança. Se você mudar, Deus diz, eu mudo. Se você declarar, eu mudo. Se você levantar, eu mudo. Se você interagir, eu mudo. Aleluia! 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 Deus não tem prazer na tua angústia. Deus não tem prazer na tua tristeza. Deus não tem prazer nas horas que você tenta buscar a presença dele e não consegue. É uma manhã que a gente precisa se libertar. Aleluia! A gente precisa se libertar, mudar a forma de pensar. Eu quero convidar a você, a você dar um passo na frente, a fazer um voto com Deus, para dizer assim, Deus, eu vou mudar a minha forma de pensar. Sai do seu lugar, vem para frente, vamos orar aqui na frente nesse momento. Sai do seu lugar, mude, começa a mudar saindo do lugar. Mudando de lugar, você está dizendo assim, eu sei
que eu pensei, eu sei que eu meditei e não funcionou. Mas agora eu vi a palavra. Agora eu escutei a palavra. E nós vamos mudar. Irmão, você vai mudar essa manhã. Eu vou mudar essa manhã. Os nossos pensamentos vão interagir com o Senhor. E nós vamos mudar. Temos certeza que nós vamos mudar. Como eu já falei, quando o mau momento chegar à porta da tua casa e bater na porta, você diz para ele: aqui não, aqui mora o Filho de Deus e Ele me ama. Aleluia! Ele me ama. Abre os seus braços, levanta os seus braços, se renda ao Senhor nessa manhã. Aleluia! 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 Louva ao Senhor. Tenha coragem, sai do seu lugar, se renda ao Senhor nessa manhã. Diga para Ele: mude, Senhor, mude a minha vida, que eu quero mudar o meu pensamento. Aleluia! Aleluia! Me ama, Senhor. Que a graça do Senhor amado seja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que a graça do Eterno possa entrar nos seus pensamentos, venha te ajudar a mudar na hora dos pensamentos, na hora das angústias. O Senhor possa te dar força, te lembrar do que é bom. Quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança, diz a palavra do Senhor. Ministra sobre nós, Senhor, a tua presença nessa manhã. Aleluia. Declare essa manhã: Deus me ama, Deus me ama. Diga para você mesmo: Deus me ama, Deus me